Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 34, capítulo 359. Antes de chegar ao Water 7, Senju Tobirama revisou meticulosamente todas as informações disponíveis sobre Rob Luxie. Depois de estudá-lo, até ele não pôde deixar de admirar o talento do homem. Poderoso, implacável com seus inimigos e absolutamente leal na conclusão das tarefas atribuídas por seus superiores. Rob Luxie personificava qualidades que lembravam Tobirama da vontade do fogo, a versão genuína, não a edição especial do terceiro Hokage. Como seu objetivo final era dominar o mundo, Tobirama sabia que não poderia limitar sua visão aos indivíduos fortes existentes no mundo ninja. Ele teve que adotar o estilo de Tachibana, recrutar e moldar indivíduos poderosos deste mundo para servir sob sua bandeira. No entanto, a resposta de Luxie foi imediata e resoluta. Nem sonhe com isso, eu nunca trairei o governo mundial. O tom de Luxie era inflexível, e seu olhar demonstrava firme desafio. Tobirama, sem se incomodar, respondeu com um sorriso calmo. Não estou pedindo para você trair o governo mundial. Afinal, nós também trabalhamos para o governo mundial. Antes que Luxie pudesse reagir, o terceiro Raikage e o terceiro Kazekage caíram na gargalhada zombeteira. Isso mesmo, disse o terceiro Raikage. Nós também estamos trabalhando para o governo mundial. Quem mais além de nós poderia servir como CP-0, o escudo lendário dos dragões celestiais? Kazekage acrescentou sarcasticamente. A compostura de Luxie vacilou enquanto ele amaldiçoava o governo mundial interiormente. Que tipo de idiota confiou a indivíduos tão perigosos funções críticas no CP-0? Tobirama colocou a mão no ombro de Luxie, mantendo seu sorriso encantador. O governo mundial continuará existindo, governando este mar. Tudo o que estamos fazendo é mudar sua liderança. Ele se inclinou um pouco. Rob Luxie, você realmente acredita que tem um futuro promissor sob o comando de Spandam? Mesmo sem nós, onde você acha que vai parar? A menção de Spandam fez Luxie vacilar. Ele conhecia muito bem a incompetência e a malícia de seu superior, um homem que descaradamente roubava o crédito pelas conquistas de seus subordinados, mas não hesitava em culpá-los por qualquer fracasso. As vidas de muitos agentes da CP9 foram arruinadas sob a liderança de Spandam, e Luxie não tinha ilusões sobre seu destino final. Vendo sua luta interna, Tobirama aplicou mais pressão. Luxie, você quer que seus companheiros morram aqui por causa da sua teimosia? Com isso, o olhar de Luxie se voltou para sua equipe, Kaku, Jabra, Califa e Dueno. Embora o medo e a incerteza estivessem estampados em seus rostos, sua lealdade a ele era evidente em suas expressões determinadas. Após um longo silêncio, Luxie exalou e falou. Eu vou com você. Boa escolha, respondeu Tobirama com um sorriso satisfeito. Embora Luxie e sua equipe tenham concordado em participar, Tobirama permaneceu cauteloso. Seja como for, não posso confiar em você tão facilmente agora, posso? Ele prontamente colocou um selo de erradicação da língua amaldiçoada em cada um deles. Depois de explicar seus efeitos, os rostos de todos ficaram pálidos. Até mesmo seus sonhos não estariam mais seguros, uma palavra errada dita durante o sono poderia custar-lhes a vida. A missão deles permaneceu inalterada, permanecer disfarçados nas 7 águas e adquirir os projetos de Plutão. Enquanto isso, Tobirama lidaria com Spandam e seu pai, garantindo a ascensão de Luxie ao controle total da CP9. Enquanto Tobirama se preparava para sair, ele deixou uma mensagem de despedida para Luxie. Prosperem nas sombras. Sejam as raízes do governo mundial. Mesmo que nunca vejam a luz do sol, vocês nutrirão o mundo em silêncio. Luxie ficou paralisado, repetindo as palavras para si mesmo. Tornar-se, as raízes nutritivas? 8.000 metros abaixo do nível do mar. Completamente alheios à turbulência que se desenrolava acima, Tachibana e seus companheiros desfrutaram de uma jornada tranquila sob o oceano. Eles ficaram deitados no convés, maravilhados com as criaturas aquáticas nadando ao redor do navio como se fosse um aquário sem fim. O mundo ao redor deles era pintado em tons de azul. Cardumes de peixes de formatos estranhos passavam rapidamente pela pena voadora, deixando Nami com os olhos arregalados de espanto. Robin, enquanto isso, registrou meticulosamente suas observações em seu diário de viagem. Perona e Tachibana, no entanto, se amontoaram, com as cabeças praticamente empilhadas uma em cima da outra, enquanto debatiam qual peixe teria o melhor sabor. Robin e Nami, ouvindo trechos da conversa, só conseguiam gemer de exasperação. Que cruel pensar em comer um peixe tão adorável. Robin murmurou. Seu rosto estava marcado pela descrença. Tachibana e Perona trocaram um olhar, perplexos. Adoráveis? Esses peixes estranhos e feios? Perguntou Tachibana, incrédulo. Robin, o que há de errado com sua estética? Perona interrompeu, balançando a cabeça. Tachibana silenciosamente resolveu corrigir o peculiar senso de beleza de Robin algum dia. Depois de meio-dia, a pena voadora atravessou uma planície do fundo do mar e entrou em uma trincheira profunda. Apesar da escuridão esperada, eles se viram banhados pela luz do sol, um fenômeno que lembra o mundo da superfície. Guiados pelo ponteiro permanente, o navio finalmente chegou a uma enorme bolha que abrigava seu destino, a Ilha dos Homens-Peixe. O queixo de Perona caiu quando ela viu a bolha colossal. É enorme, ela gaguejou. Quase tão grande quanto o arquipélago de Sabaldi. Nami, no entanto, permaneceu estranhamente quieta. Tachibana, percebendo seu desconforto, gentilmente pegou sua mão. Depois de passarem tanto tempo juntos, ele entendeu o motivo do desconforto dela.
O trauma causado por Arlong e os eventos na Vila Kokoyazi pesavam muito em sua mente. Nem todos os homens peixe são como Arlong, disse Tachibana suavemente. Embora existam escória como ele, a maioria dos homens peixe são bons. Nami olhou para ele, seu coração aquecido pela preocupação dele. Ela conseguiu dar um pequeno sorriso. Estou bem, ela disse. Vamos entrar. Ao passarem pela entrada reservada, a pena voadora atracou no porto da Ilha dos Homens Peixe. Esperando por eles estava Kizami, acompanhado por um grupo de subordinados que ele havia recrutado da ilha, assim como o rei Netuno e sua comitiva. Kizami cumprimentou Tachibana com seu sorriso característico. Tachibana-sama, quanto tempo não te vejo. Você está radiante como sempre. Capítulo 360. O Matador de Deuses. Netuno, seguindo Kizami, não pôde deixar de exclamar ao ver o rosto de Tachibana e Nami com os outros. Não importa o quanto Netuno tentasse processar isso, ele nunca poderia imaginar que o convidado de honra que Kizami continuava enfatizando era o próprio Matador de Deuses, que estava causando ondas nos mares. Embora Netuno tentasse controlar seu volume, seu tamanho enorme o tornava tão alto quanto um grito. As sereias e os homens peixe ao redor, após ouvirem a exclamação de Netuno, de repente perceberam quem era Tachibana. O pânico se espalhou, causando comoção. Quieto! A voz fria de Kizami, aliada à sua aura opressiva, imediatamente subjugou o caos. Peço desculpas, Tachibana-sama. Eles falaram fora de hora. Por favor, perdoe a ignorância deles. Kizami, você me conhece há algum tempo. Será que eu pareço o tipo de pessoa que é tão mesquinha? Tachibana deu de ombros casualmente, embora não pudesse deixar de sentir que todos estavam sendo um pouco cautelosos demais. Você é obviamente gentil demais, pensou Kizami. Mesmo assim, Tachibana lançou um olhar significativo para Netuno. Parecia que os fuzileiros navais e o governo mundial tinham emitido um novo aviso de recompensa, e o título de Matador de Deuses agora era seu codinome. É apropriado. Afinal, ele realmente havia matado um deus, não os deuses estúpidos como os dragões celestiais, mas um verdadeiro, Otsutsuki Ishiki. Kizami sorriu sem fazer comentários, mas imagens de Shimura Danzou, Uchiha Itachi e Orochimaru passaram por sua mente. Todos aqueles que foram contra ele, ou pior, ganharam sua ira. Seus túmulos já estão cobertos de vegetação. É claro que Kizami não ousou expressar tais pensamentos. Ele simplesmente gesticulou para que Tachibana e seu grupo seguissem para a Ilha dos Homens Peixe. Assim que Tachibana entrou no reino subaquático, seus olhos brilharam de excitação. Paraíso! Agora Tachibana entendia por que tantos arriscavam provocar a Ilha dos Homens Peixe e Barba Branca para capturar as sereias. Comparadas às mulheres humanas comuns, as sereias estavam em um nível totalmente diferente de beleza e fascínio. Com Kizami orquestrando o evento, quase todos os moradores da Ilha dos Homens Peixe se reuniram para testemunhar a comoção. Cada uma das elegantes sereias de pele clara, com suas figuras graciosas e olhos brilhantes, espiava timidamente Tachibana e seu grupo de vários pontos de vista. Ocasionalmente, se o olhar de uma sereia acidentalmente encontrasse o de Tachibana, ela ficava vermelha e brilhante e rapidamente desviava o olhar. Este é um lugar maravilhoso, suspirou Tachibana. Kizami imediatamente se intrometeu. Excelência, fique à vontade para ficar o tempo que quiser. A Ilha dos Homens Peixe é realmente um tesouro raro. Kizami-san tem toda a razão, acrescentou Netuno, sorrindo. Da Colina dos Corais à Rua dos Tritões, a ilha oferece inúmeras maravilhas. Tenho certeza de que vocês vão gostar muito da estadia. A deferência de Netuno refletia o respeito de Kizami por Tachibana, fazendo com que ele instintivamente diminuísse seu próprio status na presença de Tachibana. Um lugar tão lindo? Eu adoraria ficar um pouco. Tachibana piscou de brincadeira e ganhou um beliscão de Nami. Idiota! Nami fervia internamente. Ele quase nunca prestava atenção nela, mas ali, em meio à beleza da Ilha dos Homens Peixe, ele de repente se tornou um encantador. Percebendo o aborrecimento dela, Tachibana deu um sorriso de dor fingida, seus olhos travessos se estreitando levemente. Netuno, observando a troca, não pôde deixar de pensar, este homem, ele é tão diferente do que eu esperava. Mais tarde, eles chegaram a uma renomada loja de sobremesas. As sobremesas da Ilha dos Homens Peixe eram lendárias, criadas por habilidosos artesãos tritões. As guloseimas não só tinham um sabor divino como também eram visualmente deslumbrantes. Tachibana casualmente pegou um bolo em forma de coroa e deu uma mordida. O rico aroma da fruta e o delicado creme se fundiram em uma sensação mágica e refrescante em sua boca. Isso é incrível. Perona, você tem que experimentar. Os olhos de Tachibana brilharam e ele ansiosamente convidou os outros para participarem. Depois de provar as sobremesas, todos exibiam expressões de pura felicidade. Delicioso! Melhor até do que as minhas próprias criações, admitiu Perona relutante. Qual é o nível dessa loja na Ilha dos Homens Peixe? Perguntou Tachibana. Está acima da média, respondeu Kizami. Existem lojas de sobremesas ainda melhores que esta. Ótimo! De agora em diante, providencie para que uma grande porção de sobremesas como essa chegue até mim todo mês, nada menos que essa qualidade. Com apenas algumas palavras, o assunto foi decidido. O rosto da sereia assistente da loja se iluminou de alegria. Um pedido tão grande sem dúvida significaria lucros significativos para várias lojas e talvez até um aumento para ela. Ao vê-la sorrir, Tachibana sorriu para si mesmo. Que garota fofa, ela provavelmente ficaria tão adorável mesmo se estivesse chorando. Quero tentar,
De repente, ele perguntou, devo presumir que não preciso pagar por isso? A balconista sereia congelou, seu sorriso desaparecendo enquanto ela olhava nervosamente para Kizami. Percebendo que Tachibana insinuou, ela quase caiu no choro. Robin, incapaz de tolerar mais as provocações de Tachibana, interveio revirando os olhos em sinal de reprovação. Ela abraçou gentilmente a menina sereia para tranquilizá-la. Não se preocupe. Claro que vamos pagar. Ele estava só brincando. O balconista, ainda com os olhos marejados, olhou para Tachibana como se ele fosse o próprio diabo. Netuno, observando essa interação, sentiu-se profundamente em conflito. Esse homem, ou melhor, esse diabo. O que ele está fazendo? Sentindo o olhar de Netuno, Tachibana se virou com um sorriso brincalhão, assustando o rei e fazendo dizer apressadamente. Preparei um grande banquete para você no Palácio Ryugu. Vamos para lá? Tachibana assentiu sem protestar. Antes de sair, ele empacotou mais algumas sobremesas. Enquanto caminhavam, Tachibana permaneceu em silêncio, seus olhos examinando as pessoas e a arquitetura da Ilha dos Homens-Peixe. Ao chegar aos portões do palácio, ele parou e colocou a mão na testa de Kizami, liberando uma onda de chakra que se espalhou pela ilha. Você sentiu isso? Kizami assentiu severamente. Tantos ratos escondidos nas sombras. Foi descuido meu. Você não tem a capacidade de perceber isso. Cuide disso agora. Tachibana acenou com desdém enquanto terminava casualmente o último pedaço de pão. Capítulo 361. A conversa foi tão casual e sem pressa que Netuno e os outros ficaram confusos. Kizami deu um leve aceno e saiu da sala. Tachibana então se voltou para Netuno. Ele tem alguns assuntos para resolver. Voltará em breve. Vamos comer primeiro. Ao ver Tachibana continuar tão tranquilo, Netuno sentiu um frio repentino subir em seu coração por razões que ele não conseguia identificar. Sem ousar questionar nada, Netuno rapidamente conduziu Tachibana para dentro do palácio. Assim que Tachibana entrou, seus olhos pousaram em uma enorme sereia balançando graciosamente sua cauda de peixe rosa, com o queixo apoiado na mão direita. Esta sereia é enorme. Ela também é muito bonita. Na verdade, não foi só a Tachibana. Nami, Robin e Perona também estavam hipnotizadas, com seus olhares firmemente presos. Tão bonito. Tal pensamento ecoou simultaneamente nas mentes das três mulheres. Embora cada uma delas estivesse confiante em sua própria beleza, elas não conseguiam deixar de sentir uma pontada de inadequação diante de sua presença. Parecia que cada palavra bonita já concebida existia apenas para descrever esta sereia. Netuno, ansioso para quebrar o feitiço, fez as apresentações. Tachibana-sama, está é minha filha Shiraoshi. Shiraoshi corou profundamente e timidamente estendeu a mão, ou melhor, o dedo, em saudação. Olhando para um dedo maior que seu próprio punho, a boca de Tachibana se contraiu. Formando um selo de mão, ele ativou o jutsu de expansão do clã Kimishi. Pela primeira vez, essa técnica encontrou um uso sério. Sob os olhares atônitos de todos, a altura de Tachibana aumentou para mais de 10 metros antes de parar. Perfeito, disse Tachibana com satisfação enquanto estendia a mão e gentilmente acariciava a cabeça de Shiraoshi. Olá, pequeno Shiraoshi, ele cumprimentou com um sorriso. Shiraoshi, assustada com o crescimento repentino de Tachibana, cobriu a boca surpresa. Incrível! Assim o banquete começou. Tachibana manteve sua forma aumentada e conversou com Shiraoshi. Não demorou muito para que Shiraoshi, inicialmente tímido e cauteloso, relaxasse e começasse a sussurrar timidamente para Tachibana. Ao saber que Kizami havia providenciado que Shiraoshi o guiasse durante sua estadia na Ilha dos Homens-Peixe, Tachibana silenciosamente deu crédito ao seu observador subordinado pelo gesto atencioso. Comparado ao impetuoso e dominador Hancock, Tachibana achou a personalidade inocente, educada e gentil de Shiraoshi mais atraente. Em Shiraoshi, Tachibana viu um indício do comportamento puro de Nata, o que só a tornou ainda mais querida para ele. Não se preocupe, disse Tachibana tranquilizando. Não sou tão assustador quanto Kizami. De agora em diante vou confiar em você, princesa covarde. Ao ouvir esse apelido, Shiraoshi fez beicinho em uma demonstração fofa de protesto, mas assentiu seriamente. Farei o meu melhor, mas ainda há tanta coisa que eu não sei sobre a Ilha dos Homens-Peixe. Por favor, não fique bravo comigo se eu errar. Tachibana riu do comportamento cativante dela. Essa personalidade combina perfeitamente com o apelido de princesa covarde, pensou ele. Enquanto isso, do lado de fora do Palácio do Dragão, o clima era completamente diferente. Kizami estava parado na penumbra com uma expressão assassina. A sameada havia sido totalmente liberada, com suas lâminas afiadas brilhando ameaçadoramente. Diante dele estava um grupo de homens-peixe recentemente capturados, tremendo sob seu olhar gélido. Kizami-sama, qual é o significado disso? Um dos novos piratas homens-peixe gaguejou, segurando um ferimento profundo causado por sameada. A simples visão de Kizami foi suficiente para reacender o terror que ele sentiu durante o último encontro, quando Kizami matou Ord Jones. Sem dizer uma palavra, Kizami balançou sameada, agora vestido com armamento aqui, cortando-o ao meio. Se você precisa culpar alguém, culpe seu próprio ódio pelos humanos, Kizami rosnou antes de passar para seu próximo alvo. Mais cedo, ao entrarem na Ilha dos Homens-Peixe, Tachibana sentiu a malícia generalizada direcionada aos humanos. Com suas habilidades comparáveis ao modo 9 caudas de Naruto, era impossível não notar tal má intenção.
Tachibana concordou plenamente com o sonho da princesa Otohime de coexistência pacífica entre humanos e homens-peixe. No entanto, ele entendeu que esse ideal só poderia florescer quando não houvesse mais ódio contra os humanos. Os homens-peixe cujos corações ardiam de ódio representavam uma ameaça direta a essa visão e aos planos de Tachibana. Era melhor eliminá-los agora do que deixá-los semear um caos ainda maior no futuro. Quando o banquete terminou, Kizami havia completado sua tarefa e retornado ao palácio, com o corpo encharcado de sangue. Shirahoshi, vendo Kizami coberto de sangue, soltou um grito assustado e se escondeu atrás de Tachibana, soluçando incontrolavelmente. O quê? Qual é o significado disso? Exclamou Netuno, com o rosto pálido de choque. Os três príncipes com as armas em punho, apontaram seus tridentes para Kizami, preparando-se para um ataque. O que você fez, Kizami-san? Netuno perguntou, mal contendo sua fúria. Kizami exibiu seu sorriso de tubarão. Só eliminando as ameaças ao Tachibana-sama. 86 no total. Nenhuma escapou. Tachibana comeu calmamente a fruta na mesa e gesticulou para Kizami se sentar. Bom trabalho. Sente-se e coma alguma coisa. A compostura de Netuno rachou. Tachibana-sama, exijo uma explicação. Por que você massacrou meu povo desse jeito? A voz de Netuno tremeu quando percebeu que quase 100 homens-peixe tinham sido mortos durante um único banquete. Shirahoshi soluçou baixinho, enquanto os guardas apontavam seus tridentes para Tachibana e Kizami. Tachibana suspirou profundamente e pousou a xícara. Ele olhou para Netuno com um olhar calmo, mas penetrante. Netuno, você não vê? Estou ajudando você e a Ilha dos Homens-Peixe. Capítulo 362. Netuno não conseguia acreditar no que ouvia. O que ele tinha acabado de ouvir? O homem parado diante dele ordenou que Oshigaki Kizami massacrasse quase 100 homens-peixe e sereias. Mas agora ele descaradamente afirmava estar ajudando a Ilha dos Homens-Peixe. Ele achou que Netuno era um tolo ou essa pessoa era completamente louca. Tachibana ignorou a raiva de Netuno. Ele abriu a palma da mão direita, e uma força gravitacional irresistível puxou o atordoado Shirahoshi para o seu lado. Shirahoshi, o príncipe mais velho Fukabushi, entrou em pânico e atacou Tachibana brandindo seu tridente. Estrondo. Kizami interveio bloqueando o ataque sem esforço e mandando Fukabushi voando com um único golpe de sua lâmina. Príncipe, sugiro que você se lembre do seu lugar, disse Kizami friamente. As palavras de Tachibana-sama devem ser tratadas com atenção. É com o seu salvador que você está se dirigindo. Esse cara, ele realmente fazia parte dos 7 Shichibukais? Os lábios de Robin se contraíram levemente. Parecia que Kizami havia maximizado sua habilidade em bajulação, demonstrando sua lealdade inabalável a Tachibana em todas as oportunidades. Que talento! Fique quieto, disse Tachibana calmamente. Fukabushi está apenas agindo por preocupação com sua irmã. Tachibana continuou brincando distraidamente com o cabelo de Shirahoshi. Seu olhar se voltou para Netuno, seu tom suave, mas autoritário. Rei Netuno, embora muitos anos tenham se passado, você não esqueceu o motivo da morte da rainha Otohime, não é? Enquanto ele falava, os soldados homens-peixe que haviam invadido caíram inconscientes um por um, com suas armas caindo no chão com barulho. Tachibana não gostava que apontassem armas para ele. As pupilas de Netuno se estreitaram. Ele não ousou agir precipitadamente e em vez disso ponderou a pergunta de Tachibana. A rainha Otohime sonhou certa vez com os homens-peixe vivendo livremente em terra firme, quebrando as barreiras entre eles e os humanos. Para alcançar esse objetivo, ela incansavelmente deu palestras e compartilhou conhecimento sobre a humanidade. As palavras de Tachibana trouxeram de volta memórias para a família real, silenciando-os. Shirahoshi começou a chorar inconscientemente, lembrando-se de como sua mãe vinha até ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto sempre que as pessoas rejeitavam seus ideais. Naquele momento, Shirahoshi chorava junto com ela. Esses foram seus momentos mais queridos. Odd Jones foi apenas um sintoma, uma representação do ódio arraigado pelos humanos entre os habitantes da Ilha dos Homens-Peixe. Sua morte não apaga esse ódio. Enquanto essas ideias persistirem, vocês nunca alcançarão a verdadeira paz com a humanidade. A análise calma de Tachibana não deixou outra escolha a Netuno a não ser admitir a verdade. Até ele nutria uma profunda desconfiança dos humanos. É por isso que você deveria me agradecer, continuou Tachibana. Eu cortei esse ódio pela raiz, evitando uma crise ainda maior no futuro. Prometo que dentro de 5 anos, os moradores da Ilha dos Homens-Peixe poderão viver livremente na Terra, com os mesmos direitos que os humanos. Tachibana abriu as mãos com um sorriso gentil no rosto. No entanto, a temperatura no palácio caiu enquanto ele continuava, sua voz carregada de fria autoridade. Mas para que isso aconteça, vocês devem abandonar seu pensamento racial tacanho. Embora possa ser difícil para outros, espero que você, Rei Netuno, guie seu povo com sabedoria. De outra forma, Tachibana parou de falar, deixando a ameaça silenciosa pairando no ar. Sem esperar por uma resposta, ele ordenou que Kizami os escoltasse até seus aposentos designados, encerrando o tenso banquete. Na manhã seguinte, Shirahoshi apareceu nos portões do Palácio Ryugu, pronto para servir como guia turístico. Netuno duvidou da afirmação de Tachibana de que todos os homens-peixe poderiam alcançar a igualdade com os humanos em 5 anos. Mas, dadas as circunstâncias atuais, ele não teve escolha a não ser obedecer. Com Genbei rechaçado pelos piratas do Barba Branca e Kizami reinando supremo, o desafio aberto só levaria à ruína. Entretanto, Netuno recebeu a notícia de que os piratas do Barba Branca estavam a caminho.
O confronto inevitável determinaria o destino da Ilha dos Homens-Peixe. Se Kizami saísse vitorioso, Netuno teria que considerar seriamente a proposta de Tachibana. Tachibana-sama, qual dos destinos mencionados ontem devemos visitar primeiro? Shiraoshi perguntou, com seus grandes olhos cheios de excitação. Sua mente inocente já havia esquecido a tensão de ontem, concentrando-se em mostrar a Ilha dos Homens-Peixe a Tachibana e satisfazer sua própria curiosidade. Confinada na torre de carapaça dura desde os 6 anos, esta era uma rara oportunidade para ela explorar. Vamos começar pelo Café das Sereias, respondeu Tachibana com um sorriso. Estou curioso sobre o lugar. Shiraoshi assentiu entusiasticamente. O grupo atraiu bastante atenção enquanto se deslocava pela ilha. A presença de Shiraoshi era especialmente notável, já que muitos moradores já haviam se esquecido da princesa. Shiraoshi timidamente embalou Tachibana na palma da mão, colocando-o cuidadosamente em seu peito como um precioso saco de feijão. Tachibana encontrou uma posição confortável para reclinar-se. O tamanho de Shiraoshi fazia até as palmas das mãos dela parecerem um sofá enorme e luxuoso. No Café das Sereias, Shiraoshi colocou Tachibana delicadamente no chão. Princesa Shiraoshi, é maravilhoso vê-la do lado de fora da torre de carapaça dura, cumprimentou Madame Chiarli, a glamourosa dona do café, cuja cauda em forma de lua crescente a tornava instantaneamente reconhecível. Shiraoshi inclinou a cabeça curiosamente. Já nos conhecemos antes? Madame Chiarli sorriu misteriosamente, sem oferecer nenhuma explicação. Mais de uma década atrás, ela profetizou a chegada de uma princesa destinada a comandar os reis dos mares. Naquele momento, Shiraoshi nem havia nascido. Seu olhar penetrante se voltou para Tachibana, estreitando-se levemente quando ela instintivamente sentiu perigo. Madame Chiarli, disse Tachibana, dando um passo à frente com um sorriso casual. Ouvi falar de suas renomadas habilidades de adivinhação. Hoje gostaria que fizesse uma leitura para cada um de nós. Ele gesticulou para si mesmo, depois para Nami e os outros. A expressão da Madame Chiarli ficou séria. Capítulo 363. Ela franziu a testa timidamente. Ela não estava acostumada com Tachibana falando com ela em um tom tão autoritário. Ele podia parecer estar perguntando, mas ela percebeu que ele não aceitaria nenhuma recusa. Chiarli sempre foi respeitada pelos moradores da Ilha dos Homens-Peixe por suas habilidades de adivinhação divina. Fazia muito tempo que ninguém falava com ela de forma tão assertiva. Na verdade, a culpa não pode ser atribuída a Tachibana. Seu tom não era inerentemente errado. As palavras e o comportamento das pessoas frequentemente mudam com a elevação de seu status e força. Para Tachibana, como governante de seu mundo e um homem no topo, sua presença dominante era algo natural. Embora ele pudesse conversar casualmente com familiares e amigos, ele naturalmente demonstrava um tom de autoridade ao se dirigir a estranhos como Chiarli. A sala ficou em silêncio por um momento. A figura de Kizami deu um pequeno passo à frente, tirando Chiarli de seu devaneio. Ela percebeu que não era fácil para esses indivíduos formidáveis ficarem ali e falarem com ela tão calmamente. Ela era mais normal entre eles, eles já lhe demonstravam bastante respeito. Claro, sem problemas. Por favor, siga-me, disse ela com a voz firme. Depois de dispensar os outros assistentes da loja, Chiarli levou Tachibana e seu grupo para uma sala atrás da cafeteria. Lá, ela tirou uma bola de cristal de um grande molusco. Shiraoshi observava curiosamente de lado, com os olhos arregalados brilhando de interesse. Chiarli percebeu a ansiedade de Shiraoshi e ofereceu um sorriso. Princesa Shiraoshi, minhas profecias nunca erraram. Infelizmente, toda profecia que eu faço é sempre acompanhada de tragédia. Tem certeza de que quer tentar? Seu olhar se voltou para Tachibana, oferecendo uma última palavra de cautela. Shiraoshi hesitou antes de balançar a cabeça rapidamente. Obrigado, mas vou passar. Ela baixou a cabeça, nervosa. Tachibana-sama, talvez você devesse reconsiderar. Não estou preocupado com infortúnios que possam acontecer comigo ou com aqueles ao meu redor, disse Tachibana confiantemente balançando a cabeça. Ele não deu atenção ao aviso de Chiarli. Até Nami, Robin e Perona pareciam imperturbáveis. Percebendo que mais persuasão seria inútil, Chiarli suspirou. Eu vou primeiro. Isso deve ser interessante, disse Robin, dando um passo à frente. Ela sentou-se ao lado da bola de cristal com grande curiosidade, esperando pacientemente. Suspirando novamente, Chiarli colocou as mãos gentilmente na bola de cristal. A esfera translúcida emitia um leve brilho roxo, capturando até mesmo a atenção de Tachibana. Essa energia peculiar era algo que ele não conseguia explicar. Não era aqui, nem era uma habilidade de Akuma no Mi. Parecia ser algo totalmente exclusivo do talento natural de Chiarli. Fascinante. Logo, uma imagem apareceu dentro da bola de cristal. Uma figura estava no centro, de braços cruzados. Braços enormes brotaram do chão, destruindo impiedosamente os prédios ao redor. Chamas irromperam no céu. Este é o poder da flor-fruta, Robin murmurou franzindo a testa em surpresa. Ela reconheceu a figura como sendo ela mesma e os braços como sua habilidade de frutificar. Mas será que a flor-fruta realmente possui um potencial tão devastador? Esse pensamento assustou Robin. Por muito tempo ela considerou suas frutas um tanto deficientes. Era eficaz contra oponentes mais fracos, pois a habilidade de criar braços e torcer pescoços os eliminava rapidamente. Entretanto, contra inimigos mais fortes, seus ataques eram ridiculamente ineficazes, como uma brisa suave.
Tachibana foi um excelente exemplo. Esse homem insuportável frequentemente pedia que ela usasse sua habilidade com frutas para lhe fazer massagens, apenas para reclamar que sua técnica era boa, mas sua força era insuficiente. Ela sempre ficava tão brava que se recusava a falar com ele por horas. Mas por que ela destruiria uma cidade? Isso deixou Robin intrigado. Tachibana se aproximou mais. Esqueça qualquer suposto infortúnio. Pelo menos agora você tem um caminho mais claro para desenvolver o potencial da sua fruta. Ele sorriu. E com força suficiente, suas massagens podem realmente ser boas algum dia. Robin deu-lhe um tapa de brincadeira com o rosto vermelho. O que você acha que sou, sua massagista particular? Tachibana riu baixinho. Robin Chan tem uma compreensão firme de seu papel. Afinal, eu nunca esperei que você me ajudasse em combate. Robin ficou sem palavras, segurando o peito em frustração fingida. Naquele momento, Kizami, que havia permanecido em silêncio, falou. Se não me engano, essa cidade é Enies Lobby. O rosto de Robin escureceu. Como um Shichibukai, eu entrei nele uma vez, acrescentou Kizami calmamente. Enies Lobby? A mente de Robin estava a mil. Se fosse realmente Enies Lobby, então ela tinha todos os motivos para destruí-lo. Dada sua história com o governo mundial e organizações do CP, se ela algum dia ganhasse força, não hesitaria em destruí-la. Enquanto isso, a expressão de Xiarli ficou sombria. Essas pessoas eram assustadoras. Para destruir Enies Lobby, um dos símbolos de poder do governo mundial, percebendo o pânico de Xiarli, Tachibana sorriu. Não precisa ficar tão surpreso. Já matamos dragões celestiais. Destruir Enies Lobby não é um grande desafio. Além disso, isso não tem nada a ver com você. Finja que não ouviu nada. Agora vamos passar para minha profecia. Xiarli assentiu fracamente. Muito obrigada pela segurança, ela pensou sarcasticamente. Robin cedeu seu assento para Tachibana, mas permaneceu perto, curiosa para ver seu futuro. Sua profecia já havia sido chocante. Certamente o Tachibana seria ainda mais dramático. Xiarli se acalmou, colocando as mãos na bola de cristal novamente. A esfera brilhou mais uma vez. Todos observavam atentamente, ansiosos para ver o que aconteceria. Mas estranhamente, depois de um minuto inteiro, a bola de cristal apenas emitiu luz, sem formar nenhuma imagem. Está quebrado? Perona murmurou impacientemente. Então, bum! A bola de cristal explodiu sem aviso. Reagindo instantaneamente, Tachibana levantou um dedo, usando gravidade para reunir os cacos com segurança, evitando ferimentos. Ele coçou a cabeça sem jeito. Então, a bola explodiu sozinha. Isso não tem nada a ver comigo. Você não vai me fazer pagar por isso, vai? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 364. 10 minutos depois, Tachibana e os outros saíram apressadamente do Café das Sereias. Visto de trás, a fuga deles parecia bastante cômica, com um toque de constrangimento. Não havia como evitar. Quebrar os pertences de outra pessoa e depois fugir em desespero dificilmente seria um ato glorioso. É tudo culpa sua. Você explodiu a bola de cristal. Se tivesse deixado a Nami-chan e eu resolvermos as coisas primeiro, isso não teria acontecido. Perona flutuou em volta de Tachibana com raiva, suas palavras fazendo sua cabeça girar. Eu não sabia que a bola de cristal dela era tão frágil. Tachibana suspirou, agarrando Perona para acalmá-la e impedi-la de girar antes de explicar. Além disso, é só uma bola. Ela sempre pode conseguir outra para sua adivinhação. Quem diria que ela decidiria desistir de vez depois disso? Então, quando ela disse que estava lavando as mãos, ela quis dizer que já tinha terminado? Perguntou Shiraoshi, curiosa, com os olhos arregalados brilhando de inocência. Sim, significa que ela está desistindo da adivinhação para sempre, explicou Tachibana pacientemente, e a expressão de Shiraoshi imediatamente mudou para culpa. É tudo culpa minha, Tachibana-sama. Como isso é culpa sua? Não diga isso de novo, Tachibana olhou para ela, erguendo uma sobrancelha. Uau, eu estava errada. Shiraoshi se rendeu rapidamente, acenando com as mãos em pânico. Enquanto isso, de volta ao Café das Sereias, Xiarli olhava fixamente para os restos quebrados de sua bola de cristal espalhados pela mesa. A bola de cristal era sua companheira desde que ela despertou sua estranha habilidade de ver o futuro. A tristeza tomou conta dela, mas junto com ela veio uma surpreendente sensação de alívio. Suas previsões nunca falharam, mas frequentemente previam eventos catastróficos. Parecia menos um presente e mais uma maldição. Aproveitando a oportunidade, Xiarli resolveu parar de fazer adivinhações de vez. Entretanto, no momento em que a bola de cristal foi destruída, uma última profecia apareceu em sua mente. Se Tachibana e os outros tivessem demorado mais um segundo, eles poderiam ter visto na bola de cristal. Aquela visão fugaz deixou Xiarli inquieto. Uma tempestade monstruosa, os céus foram destruídos, e uma árvore divina se elevando acima de tudo estava bloqueando o próprio sol. Raio! Aquela árvore sagrada, poderia estar relacionada a você? O tempo voou e quase uma semana se passou desde que Tachibana e sua tripulação chegaram à Ilha dos Homens Peixe. Depois do caos inicial no Café das Sereias, os dias seguintes foram tranquilos e sem incidentes. Shiraoshi se integrou perfeitamente ao pequeno grupo de Tachibana, sentindo-se mais como uma aventureira entre amigos do que como a princesa da Ilha dos Homens Peixe.
Confinada na torre de carapaça dura desde os 6 anos de idade, o conhecimento de Shirahoshi sobre a ilha não era muito melhor que o de Tachibana. Juntos, eles exploraram cada canto da ilha, desfrutando de inúmeras aventuras. Finalmente, Shirahoshi levou Robin para a Floresta do Mar, onde um Poneglyphoneglyphoneg estava escondido. Embora Tachibana não tenha perguntado sobre o conteúdo, Robin compartilhou o que leu. Esta é uma carta de desculpas. Robin disse, franzindo as sobrancelhas. Uma carta escrita por alguém chamado Joy Boy para a Ilha dos Homens-Peixe, pedindo desculpas por uma promessa quebrada. Também menciona uma princesa sereia. Tachibana, recostado preguiçosamente nos braços de Shirahoshi, comentou. A história de Joy Boy é significativa, mas não se prenda muito a ela. Ele é apenas uma relíquia do passado, alguém que morreu há 800 anos. Não importa o que a vontade de Joy Boy ou qualquer profecia diga, nada disso será capaz de me parar. Robin balançou a cabeça com um sorriso impotente. Tachibana sempre oferecia vislumbres tentadores de seu conhecimento, mas nunca lhe dava uma resposta clara, deixando-a intrigada e frustrada. Ainda assim, Robin preferia desvendar a história ela mesma, pedaço por pedaço. Afinal, era a atividade de um historiador. Esticando-se, Tachibana saltou dos braços de Shirahoshi, acordando-a de seu cochilo sonolento. Tachibana-sama, o que houve? Robin terminou de ler o Poneglyphoneglyphoneg. Nossa missão aqui está completa. É hora de partirmos. Ao ouvir isso, os olhos de Shirahoshi se arregalaram de preocupação. Você está indo embora? Sim. Tachibana usou o jutsu de expansão, crescendo até ficar do tamanho de Shirahoshi, e afagou sua cabeça gentilmente. Seja uma boa menina. Voltarei para visitá-la quando puder. Mas... Shirahoshi lutou para encontrar as palavras com lágrimas brotando em seus olhos. Ela passou a confiar em Tachibana durante o tempo em que estiveram juntos. Como um perfeito irmão mais velho, ele pacientemente atendia a todos os seus pedidos. Mas ela entendeu. Tachibana tinha seu próprio caminho a seguir e não poderia ficar ali para sempre. Em lágrimas, ela implorou que ele ficasse mais um dia, um pedido que Tachibana não pôde recusar. Naquela noite, Tachibana ficou com Shirahoshi na torre de carapaça dura, onde os dois fizeram um pacto secreto. Na manhã seguinte, Shirahoshi observou com os olhos vermelhos e inchados enquanto Tachibana e sua tripulação embarcavam no navio. Achei que você fosse levar Shirahoshi conosco, provocou Nami, observando a Ilha dos Homens-Peixe desaparecer na distância. Eu pensei nisso, respondeu Tachibana com um sorriso. Mas agora não é o momento. Ela ainda é jovem e deve ficar com o Rei Netuno por mais alguns anos. Se ela quiser se juntar a mim, não vou recusar. Pensando no rosto choroso de Shirahoshi na noite anterior, Tachibana riu e foi até a cozinha, gritando. Perona, anda logo e faz um churrasco. Faz dias que não como nada além de doces e vegetais, e estou morrendo de fome. Argue, pare de me apressar. Não vê que já estou trabalhando nisso? A discussão brincalhona deles trouxe um sorriso ao rosto de Robin. Embora a culinária da Ilha dos Homens-Peixe fosse requintada, evitar peixe significava que sua dieta consistia principalmente de sobremesas e saladas. Era a hora de uma refeição de verdade. Capítulo 365. A pena voadora emergiu das profundezas do mar, e o revestimento que protegia seu casco se estilhaçou com um pop retumbante. Depois de passar mais de um ano no mar e viver tantas aventuras, Tachibana finalmente chegou ao novo mundo. Ah, é este o ar do novo mundo? É tão diferente. Nami abriu os braços, respirou fundo e soltou uma exclamação calorosa. Embora houvesse ar na Ilha dos Homens-Peixe, faltava-lhe a liberdade e a abertura da superfície, trazendo uma persistente sensação de confinamento. Não é diferente do paraíso. É tão calmo quanto, comentou Perona enquanto voava para o ponto mais alto, examinando os arredores. De repente ela exclamou, Tachibana, há vários navios de guerra se aproximando à distância. Será que eles estão aqui por nós? Ela entrou em pânico ao pensar nisso. Tachibana, que já havia sentido a presença deles usando seu aqui de observação, assentiu calmamente. Provavelmente. Matar os dragões celestiais não é algo que eles vão deixar passar facilmente. Senju Tobirama o alertou sobre tais consequências, embora Tachibana não esperasse encontrá-las tão cedo. De bom humor e sem querer deixar que os fuzileiros navais estragassem seu dia, Tachibana fecê-los com as mãos e depois deu um tapa no convés. Técnica de invocação. O mar, antes calmo, de repente ondulou quando figuras enormes apareceram nas profundezas, correndo em direção aos navios de guerra que se aproximavam. Esses eram os enormes reis dos mares que Tachibana havia reunido durante seu tempo na Ilha dos Homens-Peixe. Essas criaturas serviam como bestas de invocação do caminho animal. Com a ajuda de Shirahoshi, ele atraiu facilmente esses raros reis do mar e assinou um contrato de invocação com o mais forte entre eles, plantando sementes de chakra para garantir sua lealdade. Em um dos navios de guerra, o vice-almirante Momozagi avistou o navio à distância e rapidamente emitiu ordens para que todos os navios avançassem a toda velocidade. Não demorou muito, porém, para que os enormes reis dos mares atacassem a frota da marinha. Embora Momozagi fosse um espadachim habilidoso, capaz de derrotar facilmente esses reis do mar em terra, o mar era seu domínio. Proteger seus navios era uma luta, quanto mais perseguir Tachibana. Aproveitando o caos, Nami ativou o mecanismo de aceleração explosiva do navio, permitindo que eles escapassem do cerco num piscar de olhos. Os reis dos mares, seguindo as instruções de Tachibana, desapareceram nas profundezas depois de causarem estragos suficientes.
deixando os fuzileiros navais confusos e enfurecidos. Ufa, essa foi por pouco, disse Nami, enxugando o suor da testa. Ela se virou para Tachibana e perguntou: a propósito, para onde estamos indo? Tachibana coçou o queixo, estudando o mapa obtido na Ilha dos Homens-Peixe. Não Dressrosa, mas em algum lugar próximo, ele disse, com um olhar pensativo no rosto. Perto? O que você quer dizer? Nami perguntou, confusa. Não é exatamente uma ilha, é mais como uma criatura gigantesca. A curiosidade de Nami foi despertada. Do que você está falando? Como pode confundir uma criatura com uma ilha? Tachibana explicou a natureza única de Zou, deixando Nami perplexa. Você está falando sério? Um elefante do tamanho de uma ilha? Você só pode estar brincando. Tachibana deu de ombros com um sorriso. Você verá com seus próprios olhos em breve. Por que estamos indo para lá, afinal? Nada demais, só estou procurando um animal de estimação, respondeu Tachibana casualmente. Enquanto isso, a notícia dos movimentos recentes de Barba Branca se espalhou, causando ondas por todo o Novo Mundo. A transferência de dezenas de navios causou pânico, com muitos especulando um confronto entre duas tripulações Yonko. Entretanto, o ataque de Tachibana aos dragões celestiais ofuscou as ações de Barba Branca, poupando-os de atenção indevida. Em Marineford, a tensão era palpável quando oficiais de alta patente se reuniram novamente. Até mesmo o almirante Akainu, estacionado no Novo Mundo, foi chamado para esta reunião crítica. Akainu sentou-se em silêncio, observando seus colegas almirantes, Kizaru e Aokiji, que pareciam estranhamente íntimos. Está um dia tão bonito hoje, disse Kizaru casualmente. De fato, um dia perfeito, respondeu Aokiji. Encontrei um ótimo local para pescar outro dia, continuou Kizaru. Vou te mostrar um dia desses. Parece bom. Um novo hobby pode ser divertido, respondeu Aokiji. Akainu franziu a testa, ouvindo a conversa fiada. Embora a conversa parecesse sem sentido, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado entre os dois. No passado, as diferenças ideológicas entre Aokiji e Akainu frequentemente os colocavam em conflito, com Kizaru agindo como a parte neutra. Recentemente, no entanto, Kizaru e Aokiji se tornaram inesperadamente próximos. Rumores vindos do quartel-general sugeriam que os dois almirantes saíam com frequência para beber e até visitavam fontes termais juntos depois de retornarem de Sabaldi. Antes que Akainu pudesse continuar falando, Kizaru se virou para ele com um sorriso. E aí, Sakazuki? Quer vir pescar com a gente? Pego escutando, Akainu permaneceu imperturbável, exalando uma nuvem de fumaça. Haha, você consegue. Sou tão livre que tenho tempo para esse lazer. Os mares estão cheios de maldade mais uma vez. Alguém precisa levar isso a sério. É uma pena, respondeu Kizaru com indiferença, levantando as mãos em sinal de arrependimento fingido. De repente, as portas da sala de conferência se abriram. Sengoku entrou com uma expressão sombria enquanto estava na cabeceira da mesa. O tempo é essencial. Vamos direto ao ponto, anunciou ele, silenciando a sala. Capítulo 366. Tenho 2 anúncios para fazer hoje. Primeiro, houve notícias de Momousagi de que, durante a tentativa de prender o Matador de Deuses, eles foram atacados por reis do mar, e o alvo conseguiu escapar. Em segundo lugar, o governo mundial exige que cooperemos com a organização CP para capturá-lo o mais rápido possível, vivo ou morto. Vivo é a ordem direta, no entanto. Mencionar a organização CP deixou Sengoku visivelmente ofendido. Durante o último recrutamento global, os fuzileiros navais encontraram vários recrutas promissores, mas a organização CP selecionou os mais fortes entre eles. Além disso, a recente série de fracassos dos fuzileiros navais frustrou cada vez mais os 5 anciões. Há poucos dias, o orçamento para o próximo ano foi anunciado. Não só não aumentou, como foi reduzido. Enquanto isso, o financiamento da organização CP triplicou. A raiva de Sengoku aumentou com isso. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Quanto ao motivo pelo qual eles pediram para capturar Tachibana vivo, era óbvio que eles queriam fazer dele um exemplo. Mas no caso de não haver nada a fazer além de matá-lo, era permitido. Não é fácil encontrar um punhado de pessoas nos vastos mares, especialmente no Novo Mundo, onde até mesmo 5 anciões enfrentam dificuldades. O vice-almirante Tsuru franziu a testa e expressou preocupação. Se esta fosse a primeira metade da Grand Line, onde as rotas convergem no arquipélago de Sabaldi, poderíamos interceptá-los. Mas no Novo Mundo é como procurar um peixe no oceano. Com pouquíssimos fuzileiros navais estacionados lá, se nos concentrarmos demais em Tachibana e seu grupo, quem protegerá os civis? Tsuru. Sengoku suspirou, interrompendo-a. Continuar discutindo não beneficiaria os fuzileiros navais. Os 5 anciões já estão insatisfeitos conosco. Não podemos desafiar suas ordens agora. Sakazuki, estou confiando esta missão a você e Momousagi. Akainu assentiu brevemente. Entendido. Com isso, Sengoku pareceu recuperar um pouco da compostura. A seguir, vamos falar sobre os piratas do Barba Branca. Segundo informações, eles chegarão à Ilha dos Homens-Peixe em 2 dias. Da última vez, a interferência de Kizami em nome dos fuzileiros navais ofendeu Barba Branca. Não podemos ignorar isso. Concordo. Kuzan ajustou a venda e assentiu preguiçosamente. Se não agirmos, nenhum Shichibukai confiará em nós para protegê-los no futuro. Shichibukai, piratas, são todos a mesma imundície. A voz rouca de Garp o interrompeu. Seu desdém pelo Shichibukai era evidente. Bang! Sengoku bateu o punho na mesa, olhando feio para Garp.
Garp, seu filho da puta. Se você não puder dizer nada de útil, eu como todo o seu senbei. Vá em frente. Veja se eu me importo. Observar os dois discutindo como crianças não era nenhuma novidade na sala. Finalmente a vice-almirante Tsuru interveio, sua paciência se esgotando. Sengoku, Garp, acalmem-se. Ainda estamos em reunião. Os dois resmungaram, mas se acalmaram. Naruto, presente na sala, não pôde deixar de relembrar. Ele pensou nos primeiros dias do time 7, com Sasuke e ele sempre brigando, e Sakura agindo como mediadora. Uma pontada de nostalgia o atingiu enquanto ele se perguntava como Sakura estava se saindo no mundo ninja. Ele silenciosamente desejou que o trabalho de Tachibana progredisse mais rápido para que ele pudesse se reunir com todos aqueles que sentia falta. No final, Sengoku designou Aokiji e Naruto, juntamente com 5 vice-almirantes da marinha, para apoiar Kizami. Eles foram instruídos a não iniciar uma guerra em larga escala com Barba Branca, mas sim a expulsá-los. Enquanto Sengoku elaborava estratégias, ele recorreu a seus anos de experiência com Barba Branca. Embora Barba Branca fosse imensamente forte, sua fraqueza estava no amor por seus filhos. Enquanto houvesse baixas, Barba Branca evitaria conflitos prolongados. Entretanto, a abordagem de Sengoku estava longe de ser altruísta. Não intervenha imediatamente. Deixe Kizami sofrer um pouco com o ataque primeiro para que ele entenda a importância dos fuzileiros navais. Isso o tornará mais cooperativo no futuro. Aokiji suspirou diante do plano calculado de Sengoku, duvidando que daria certo. Em outro lugar no Novo Mundo, outro jogador estava se movendo em direção à Ilha dos Homens Peixe, ninguém menos que o ruivo Shanks. Shanks não estava lá para ajudar Barba Branca ou Kizami. Seu objetivo era evitar a guerra e preservar o equilíbrio de poder no mar. Acompanhando-o estava um aliado notável. Olhos de Gavião Mihawk, o maior espadachim do mundo. Ei, Mihawk, disse Shanks com um sorriso, passando o braço por cima do ombro dele. Que tal se juntar à minha tripulação? Eu até te nomeio meu vice-capitão. Ben Beckman, dando uma tragada num cigarro, interrompeu. Olhos de Gavião. Eu entregaria o cargo com prazer. De qualquer forma, estou cansado de lidar com esse capitão idiota. A tripulação caiu na gargalhada. Capitão, o desdém de Beckman está aparecendo. O capitão é um idiota. Isso mesmo, hahaha. Shanks fingiu estar ferido e se virou para Mihawk. Viu? Você tem que se juntar à minha equipe e me salvar desses caras. Mihawk, nada impressionado, balançou a cabeça. Shanks, você já me perguntou isso uma dúzia de vezes. Não tenho intenção de abrir mão do meu status de Shichibukai. Ele fez uma pausa, sua expressão ficando séria. Estou aqui por um motivo, desafiar a habilidade de espada de Uchiha Sasuke novamente. A lembrança do Susanoo de Sasuke e seus terríveis golpes de espada persistiam na mente de Mihawk. Em esgrima pura, Sasuke pode não superar Mihawk. Mas com o Susanoo, o cenário mudou completamente. Os lábios de Mihawk se contraíram em leve inveja. Que talento notável! Capítulo 367. Para entrar na Ilha dos Homens Peixe vindo do Novo Mundo, é preciso navegar por uma corrente oceânica específica para encontrar o canal correto. Sem essa rota, mesmo com o casco revestido, localizar a Ilha dos Homens Peixe seria impossível. Neste dia, mais de uma dúzia de navios dos piratas do Barba Branca se reuniram nas águas perto da corrente crucial. Essas não eram todas as suas forças. Contando todas as suas tripulações piratas aliadas, os piratas do Barba Branca ostentavam dezenas de milhares de membros. Ainda assim, a visão desta frota era intimidante. Todos os capitães participaram da missão, trazendo consigo todas as elites de seus esquadrões. Com Barba Branca e Sasuke entre eles, eles estavam confiantes em enfrentar até mesmo um confronto direto com os fuzileiros navais. Entretanto, Sasuke estava longe de ser otimista. Não importa quão numerosos fossem os peões, eles permaneciam peões. O número de formigas, não importa o quão grande seja, não pode derrubar um deus. Lembrando-se da expressão provocadora de Tachibana durante seu último contato, Sasuke teve certeza de que Tachibana já havia armado suas armadilhas, esperando que Barba Branca caísse nelas passo a passo. Pá! Uma mão bateu no ombro de Sasuke. Ei, Sasuke, estamos quase lá. Pare com essa cara feia. A voz pertencia a Marco, que estava observando o comportamento de Sasuke. Marco não conseguia entender o que poderia deixar Sasuke tão cauteloso. Se Kizami tivesse um apoio tão poderoso, por que ele se contentaria em ser um Shichibukai, um lacaio do governo mundial? Idiota, você acha que o mundo é tão simples? Sasuke suspirou diante da ingenuidade de Marco. Com o tempo, Sasuke descobriu uma falha fatal nos piratas do Barba Branca, sua arrogância inabalável. Mais precisamente não era arrogância, mas fé cega em Barba Branca, o chamado homem mais forte do mundo. Marco e os outros acreditavam que enquanto Barba Branca permanecesse de pé, nenhuma força no mundo poderia fazê-los temê-los. Essa fé foi justificada no passado, quando a força de Barba Branca os protegeu do perigo. Mas agora, as coisas eram diferentes. Sasuke entendeu a ordem de ferro imposta por Tachibana e como o mundo ninja havia se curvado à sua vontade. Aqui também, escapar não era uma opção. Sasuke abriu a boca para falar, mas de repente congelou. Sua observação aqui detectou uma mudança, uma névoa espessa subindo sobre o mar a uma velocidade inimaginável. O que está acontecendo? Marco também percebeu isso e rapidamente juntou Barba Branca com Sasuke. Gurarara. Não posso dizer com certeza, mas alguém entre vocês pode saber, não é mesmo, Sasuke? Barba Branca se virou para olhar para Sasuke.
Técnica Shinobi da Névoa. Uma técnica única da Vila da Névoa usada para assassinato, disse Sasuke sombriamente. O chakra pairando no ar revelou a identidade do agressor. O que surpreendeu Sasuke foi a ousadia deles em partir para a ofensiva. Barba Branca retirou o tubo intravenoso do braço e ficou de pé, imponente. Agarrando sua arma, sua mão direita a balançou poderosamente, agitando um vento feroz enquanto sua voz rugia através do mar. Gurarara. Pequeninos. O inimigo está aqui, vão encontrá-los. O Moby Dick e os navios próximos explodiram em rugidos de reconhecimento. Liderada por Jinbei, a tripulação dos Homens-Peixe saltou nas águas em busca de Kizami. No coração da neblina, Kizami permaneceu calmamente na água, usando a técnica Shinobi da Névoa para monitorar os piratas do Barba Branca. O mar é realmente um paraíso para os ninjas do estilo água. Se o mundo ninja tivesse paisagens assim, a terra da água não seria tão fraca, refletiu Kizami. Os mares limitados no mundo ninja impediam que os ninjas do estilo água alcançassem seu potencial máximo, já que a maioria das lutas acontecia em terra. Mas aqui, os oceanos eram ilimitados, oferecendo oportunidades infinitas. Você já possui um trunfo terrível. Por que jogar esses jogos? A voz de Três Caudas ecoou na mente de Kizami, cheia de confusão. Três Caudas sabia do poder aterrorizante que Kizami agora exercia graças a ele. Por que não usá-lo para aniquilar os piratas do Barba Branca de uma vez? Essa é a diferença entre humanos e vocês, bestas com cauda. Kizami riu. Você encara as coisas às cegas, mas eu quero provar meu valor e concluir minhas tarefas com perfeição. Se o Tachibana-sama resolvesse tudo sozinho, que valor eu teria como subordinado dele? Três Caudas bufou. Você acha que consegue lidar com aquele velho e o garoto Uchiha ali tão facilmente? Sem Sasuke e Barba Branca, Kizami poderia ter tido uma chance, especialmente com o apoio do Três Caudas. Mas contra os dois, impossível. Então ele não entendeu do que Kizami estava falando. É melhor aproveitar a vantagem desde o começo e causar bastante dano. Claro que não. O fruto Tremor do Barba Branca pode restringir você e eu, e o poder de Uchiha Sasuke está além da compreensão, admitiu Kizami com uma expressão grave. Ele começou a formar selos de mão. Era hora de levar as coisas a sério. Isobu, empreste-me seu chakra. Deixe o mundo testemunhar o poder de uma besta com cauda. No mínimo, vou deixar que os piratas do Barba Branca se lembrem do nome Kizami Oshigaki de agora até a morte deles. Movido pela ambição de Kizami, Três Caudas cedeu, seu espírito há muito adormecido se agitando de excitação. Tudo bem. Vamos fazer barulho. Um manto de chakra azul celeste envolveu Kizami, formando um escudo semelhante a uma armadura ao redor dele. A forma perfeita do Jinchuriki. Seus chakras se fundiram, criando um poder imenso. O mar agitava-se violentamente devido às flutuações de energia. Os olhos de Kizami brilharam, surpreso com sua transformação inesperada. Batendo as mãos na superfície da água, Kizami rugiu. Liberação de água. Grande onda explosiva de água colidindo. Uma onda colossal com centenas de metros de altura, avançou como uma fera sanguinária, avançando em direção à frota dos piratas do Barba Branca. O Moby Dick tremeu sob a sombra iminente da onda, e o rosto de Barba Branca ficou sério. Marco, chame Jinbei e os outros de volta, agora. Capítulo 368. Um tsunami é um desastre natural que causa admiração e medo. A água, muitas vezes vista como uma das substâncias mais gentis do mundo, pode se tornar devastadora quando acumulada em quantidade suficiente e aplicada com força. No seu auge, o poder destrutivo da água pode até mesmo causar a destruição do mundo. Barba Branca, conhecido como o homem que pode destruir o mundo, personifica uma força semelhante. Seu domínio sobre a Gura-Gura no Mi lhe permite exercer vibrações capazes de destruir ilhas e invocar tsunamis. Entretanto, até ele ficou surpreso com as habilidades peculiares de seu atual adversário. Gurarara. Impressionante. Enquanto Barba Branca observava os 3 tsunamis consecutivos surgindo à distância, cada um mais alto que o anterior, ele não pôde deixar de apreciar as capacidades de Oshigaki Kizami. Esse tipo de força, ser um mero Shichibukai, parece um insulto, assim como aquele pirralho do olhos de gavião. Sasuke estava por perto, seu corpo envolto no esqueleto azul de seu Susanoo, e que rapidamente se expandiu para uma forma de meio corpo, empunhando uma lâmina colossal. Eu cuido disso. Embora o comportamento frio de Sasuke permanecesse intacto, ele não conseguiu esconder seu choque diante da imensa força de Kizami. Um tsunami dessa magnitude representava pouca ameaça para ele, mas o rápido progresso de Kizami era enervante. Nesse mar turbulento, não eram apenas Sasuke e seus companheiros que ficavam mais fortes. Seus rivais também estavam evoluindo, uma realidade que Sasuke agora se recusava a ignorar. Assim que Sasuke se preparou para cortar as ondas enormes com sua lâmina, Barba Branca deu um passo à frente, parando. Afaste-se, Sasuke. Este é o meu campo de batalha. Com um soco poderoso, Barba Branca liberou o poder de sua Gura-Gura no Mi, atingindo o ar e quebrando-o como vidro. Rachadura. O som de estilhaços encheu o ar enquanto fissuras se espalhavam rapidamente pela atmosfera. Recuem para os navios. Marco gritou, incitando a tripulação a recuar. O confronto foi grande demais para que marinheiros comuns sobrevivessem. Um tsunami enorme, de escala igual ao de Kizami, avançou para encontrar seu equivalente. Quando as duas forças colidiram, o mar se transformou em caos, tempestades violentas e chuvas torrenciais caíram. Gurarara.
Se você tivesse enfrentado qualquer um que não fosse eu, mesmo que fosse um dos outros 4 imperadores, eles poderiam ter lutado contra você. Barba Branca riu com vontade. Oshigaki Kizami, quando se trata de combate naval, posso dizer que você é o mais forte entre os Shichibukai. Sasuke não conseguiu suprimir a leve contração no canto da boca. Em meio ao caos tempestuoso, Kizami emergiu, seu sorriso sanguinário revelando sua excitação. Isso é só o aperitivo, Barba Branca. A verdadeira surpresa vem agora. E ele não explicou mais nada depois disso e atacou imediatamente. Estilo água, 10.000 tubarões atacam. Kizami usou as palmas das mãos e as pressionou contra a água, convocando um enxame de tubarões enormes, cada um com mais de 15 metros de comprimento. O oceano fervia enquanto os predadores vorazes saltavam, criando um pandemônio. Os piratas do lado de Barba Branca lutaram para responder, mas a desordem os deixou vulneráveis. Vários foram vítimas das mandíbulas ferozes dos tubarões e sofreram ferimentos. Droga! Revidem! Não fiquem aí parados! Rugiu Marco enquanto mergulhava dos céus, derrubando um dos tubarões no ar. Punho de fogo! Ace desferiu um enorme soco flamejante, incinerando dezenas de tubarões em um instante. Ele gritou para Marco: deixe que eu e Sasuke cuidemos disso, volte para ajudar o Pops. Barba Branca, ao ver um de seus filhos cair diante dos tubarões, explodiu em fúria. Entrando na briga com sua poderosa Naginata, ele avançou em direção a Kizami. Rapaz, por ousar machucar meus queridos filhos, você vai pagar. Liberando seu Haki do Conquistador, o olhar de Barba Branca brilhou com uma luz vermelha ameaçadora enquanto ele desferia um golpe com força eletrizante. Isso é assustador, pensou Kizami, congelado sob a aura opressiva. Naquele momento, ele soube instantaneamente que ficaria gravemente ferido se não fizesse nada. Eu não conseguiria lidar com isso sozinho. Ele lamentou, mas não era hora de ficar de mau humor. Percebendo que não conseguiria enfrentar o golpe de frente, Kizami rapidamente desenrolou um pergaminho que lhe foi dado por Tachibana e o preencheu com chakra. Bum! Uma imensa onda de energia azul irrompeu do pergaminho, formando um fantasma colossal e etéreo atrás de Kizami. À distância, Sasuke, que estava despachando tubarões, parou no meio do caminho, com os olhos arregalados de descrença. Tachibana? Sasuke reconheceu a assinatura do chakra instantaneamente, era inconfundivelmente de Tachibana. Você não me esperava tão cedo, não é, Sasuke? A voz de Tachibana ecoou nas mentes de Kizami e Sasuke. Tachibana-sama respondeu Kizami interiormente, eu não esperava precisar da sua ajuda. Os poderes de vibração do Barba Branca neutralizam completamente as minhas habilidades. A frustração de Kizami era evidente, mas o tom de Tachibana permaneceu indiferente. Você se saiu bem, deixe o resto comigo. O pergaminho continha uma porção do chakra e da consciência de Tachibana, o suficiente para desequilibrar temporariamente a batalha. Tachibana, você não está planejando matar o Barba Branca, está? Sasuke perguntou, o pânico tomando conta de sua voz normalmente calma enquanto voava em direção a eles. A conversa não foi ouvida pelos outros. Bem, eu particularmente não quero matá-lo, respondeu Tachibana preguiçosamente. Mas se ele sobreviverá ou não depende inteiramente dele. A voz de Tachibana ficou séria. Um ataque de espada. É tudo que usarei. Se ele viverá ou morrerá depende do destino. Sasuke parou no ar, apertando sua lâmina com mais força. Então me juntarei a ele temporariamente. Quero ver os resultados do seu poder neste mundo em primeira mão. Capítulo 369. Embora muitas palavras tenham sido trocadas, essas conversas ocorreram por meio de pensamentos, e o tempo decorrido foi mínimo. Atrás de Kizami, um vago fantasma azul apareceu, casualmente sacando uma espada. Não, chamá-la de espada pode não ser exato. Ela parecia mais com um pedaço de pau. No entanto, essa ação aparentemente casual e essa arma nada impressionante causaram arrepios no coração de Barba Branca. Perigo. Era o que seus instintos lhe gritavam. A expressão de Barba Branca ficou séria. Pela primeira vez, ele entendeu o medo de Sasuke por Oshigaki Kizami. Essa sensação de perigo, essa nitidez que emanava de uma arma comum, era algo que Barba Branca nunca havia sentido antes, mesmo em batalhas contra gente como Garp ou Roger. Era como se a morte pairasse diretamente sobre ele. Velho, não encare isso de frente. Mexa-se. O grito de Sasuke veio de trás, mas Barba Branca só conseguiu dar um sorriso irônico. Ele não era como Marco ou Sasuke, capazes de manobrar livremente no ar. Esquivar era impossível. Sua única opção era enfrentar o ataque diretamente. A determinação substituiu a seriedade nos olhos de Barba Branca. O Haki de seu conquistador surgiu violentamente, e sua lâmina suprema, Murakumojiri, tremeu sob a intensidade. O Haki do conquistador, o Haki do armamento e o poder da E-fruta tremor, combinados, ultrapassando os limites da lâmina suprema. A espada do fantasma, erguida bem alto, alinhada com o sol que acabará de nascer. Ela brilhava com um brilho inigualável. Uma voz baixa ecoou do fantasma. A espada desceu, como se tivesse como objetivo dividir os céus e a terra. Bum, bum, trovões rugiam sem parar. Relâmpagos riscavam o céu, e o mar tremia violentamente como se os próprios céus protestassem. Sentindo a devastação iminente, até mesmo os tubarões que atacavam a frota do Barba Branca abandonaram seus alvos, mergulhando fundo no oceano em uma retirada frenética. A tripulação dos piratas do Barba Branca só pôde assistir em silêncio atordoado, com os olhos fixos nas figuras de seu capitão e Sasuke.
No momento do impacto, o fantasma brilhou ainda mais, fundindo-se completamente com a espada para desferir um golpe devastador. Barba Branca prendeu a respiração ao encarar a energia imponente. Seu couro cabeludo formigava de apreensão. Ele havia encontrado inúmeros espadachins, mas o problema não era o tamanho da energia da espada. O poder absoluto que ele carregava era incomparável. Não tenho escolha a não ser lutar. Rangendo os dentes, os músculos de Barba Branca se incharam enquanto o vapor vermelho envolvia seu corpo. Choque cataclísmico. Ele reuniu tudo em sua arma e liberou seu ataque mais forte. Flecha de Indra. Sasuke, aparecendo bem a tempo, liberou seu ninjutsu mais poderoso junto com o ataque de Barba Branca. Quando as três forças colidiram, o mundo ficou em silêncio por um momento, como se o próprio espaço tivesse congelado. Então, uma onda de choque colossal irrompeu, destruindo o campo de batalha. O mar agitava-se violentamente, os ventos uivavam, e quando a poeira baixou, nem Sasuke nem Barba Branca estavam em lugar nenhum. Kizami, protegido pelo fantasma, permaneceu de pé, ileso. Sua expressão era vazia, sua boca ligeiramente aberta em descrença. O terror absoluto da espada do fantasma deixou até Kizami atordoado. Em meio ao impacto, Sasuke emergiu de debaixo d'água. Sangue escorria de seus olhos enquanto sua forma esquelética de Susanoo o sustentava um Barba Branca machucado e ofegante. A lâmina suprema de Barba Branca foi quebrada e seus restos não foram encontrados em lugar nenhum. A aparência outrora orgulhosa de Barba Branca estava em frangalhos, suas roupas rasgadas, seu corpo encharcado de sangue, seu bigode icônico cortado ao meio. Cicatrizes o cobriam da cabeça aos pés. Tachibana, aquele desgraçado, ele está tentando me matar também. Sasuke xingou internamente, certo de que Tachibana havia intensificado o ataque intencionalmente ao vê-lo intervir. Mas sem a interferência de Sasuke, Barba Branca nunca teria sobrevivido àquele ataque. Bem, você melhorou, Sasuke. Você conseguiu sobreviver. A voz provocadora de Tachibana ecoou na mente de Sasuke. Vamos acabar com isso aqui. Acho que Barba Branca aprendeu a lição. A voz de Tachibana enfraqueceu e acabou se dissipando completamente. Atrás de Kizami, o fantasma desapareceu, sua tarefa concluída. Acabou? Kizami murmurou, balançando a cabeça como se estivesse acordando de um sonho. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele olhava para a dupla derrotada. Que tal, Sasuke? Quer continuar? Perguntou Kizami, pegando outro pergaminho com um sorriso. O coração de Sasuke afundou ao ver aquilo, e ele se virou para olhar para Barba Branca. Barba Branca soltou uma risada amarga, o arrependimento evidente em seus olhos pela primeira vez. Eu deveria ter escutado. Eu deveria ter deixado Kizami em paz. Barba Branca suspirou profundamente, sua voz carregada de derrota. Vamos recuar, Sasuke. Esse foi meu erro. Oshigaki Kizami, você venceu desta vez. De agora em diante, a Ilha dos Homens Peixe é sua. Embora não tivesse medo da morte, Barba Branca não suportava deixar seus filhos desprotegidos. Ele teve que ir em frente por eles. Tic. Eu avisei para não provocar Kizami. Sasuke resmungou enquanto ajudava Barba Branca a chegar ao navio. Exausto pelo uso excessivo de seu Susanoo, Sasuke não conseguia mais manter sua forma completa, muito menos voar. Enquanto suas figuras recuavam, Kizami riu baixinho antes de afundar nas profundezas do oceano, desaparecendo sem deixar vestígios. Para ele, esse resultado não foi nenhuma surpresa. Comparado ao seu mestre, Barba Branca não era nada mais do que uma formiga um pouco formidável. De um navio de guerra da marinha à distância, Aokiji, Kizaru e vários vice-almirantes abaixaram seus binóculos, com os rostos pálidos. Que tipo de arma Kizami impunha? Até Barba Branca. A pergunta veio do vice-almirante Momonga com a voz trêmula de descrença. A cena inteira foi surreal. Kizami nem sequer lutou diretamente, ele usou um fantasma invocado por um pergaminho estranho para dominar Barba Branca e Sasuke. Os outros vice-almirantes permaneceram em silêncio, embora seus pensamentos refletissem os de Momonga. Até Aokiji e Kizaru ficaram profundamente abalados. Aokiji, relembrando seu encontro com Tachibana, teve apenas um pensamento. Graças a Deus não fui eu quem recebeu aquela espada. Capítulo 370. Apesar do choque da situação, o dever chamou. Oniguma exclamou animadamente. O almirante Aokiji, o almirante Raposa Dourada, Barba Branca e Uchiha Sasuke estão gravemente feridos. Esta é a nossa melhor chance de capturá-los. Com 2 combatentes de nível almirante, podemos acabar com os piratas do Barba Branca hoje. O rosto de Naruto mudou ligeiramente. Ele instintivamente quis recusar, mas não encontrou nenhuma desculpa adequada. Afinal, era realmente a oportunidade perfeita para derrotar os piratas do Barba Branca. Mas e Sasuke? Vamos consultar o almirante da frota Sengoku primeiro, sugeriu Aokiji, notando a hesitação de Naruto. Ele entendeu um pouco da história entre Naruto e Sasuke e aliviou temporariamente a tensão. O Dendemushi foi rapidamente ativado, e a voz severa e urgente de Sengoku foi ouvida. Kuzan, a situação no campo de batalha mudou? Enviarei o almirante Kizaru para apoiá-lo imediatamente. A ansiedade de Sengoku era justificada. Barba Branca e Sasuke representavam uma ameaça sem precedentes, e as forças da marinha já estavam no limite. Não se preocupe, almirante da frota, respondeu Aokiji com indiferença, relatando os eventos recentes. O quê? Kizami derrotou Barba Branca e Uchiha Sasuke? A voz de Sengoku quase falhou de descrença.
Kuzan, você está brincando em um momento como esse? Entretanto, após depoimentos dos vice-almirantes e de Naruto, Sengoku finalmente aceitou a chocante realidade. Por mais inacreditável que fosse, a situação era favorável demais para ser ignorada. Perseguir os piratas do Barba Branca imediatamente. Ignorar o resto da tripulação e concentrar-se em capturar Barba Branca e Uchiha Sasuke. A excitação de Sengoku era evidente. Sem Barba Branca, aqueles dois oportunistas Kaido e Big Mom devorarão o poder restante. Com ordens de cima não havia espaço para debate. Tudo bem. Naruto, apesar de suas reservas, liderou a frota na perseguição. No entanto, ele planejou se conter, confiante de que Sasuke escaparia ileso. No entanto, a reviravolta inesperada aconteceu quando os piratas ruivos interceptaram os fuzileiros navais, bloqueando sua perseguição ao Barba Branca. Shanks ruivo, qual é o significado disso? O comportamento normalmente calmo de Aokiji mudou, e sua voz ficou fria enquanto ele se dirigia ao Imperador Ruivo. Estou aqui para impedir que esta guerra se intensifique ainda mais, respondeu Shanks com firmeza. Barba Branca já está gravemente ferido. Vocês, fuzileiros navais que dizem defender a justiça, não deveriam se aproveitar de tal situação. Com a luta terminada, é hora de encerrar o dia. A voz calma de Shanks mascarou a turbulência interior. Ele veio para evitar mais derramamento de sangue, mas a situação saiu do seu controle. Kizami, Barba Branca e até mesmo Sasuke se tornaram personagens secundários, deixando ele e os fuzileiros navais em uma situação de oposição direta. Ainda assim, Shanks estava determinado a proteger Barba Branca. Permitir sua derrota perturbaria o delicado equilíbrio de poder através dos mares. Ele desembainhou sua espada, Griffon, e apontou-a para os fuzileiros navais. Se você insiste em lutar, eu não vou recuar. Cada um de seus tripulantes brandiu suas armas ao seu lado. O olhar de Aokiji escureceu, sua respiração visível no ar frio que começava a congelar o mar. Você acha que os fuzileiros navais vão recuar por causa da sua ameaça, Shanks? Ele perguntou com um tom áspero. A temperatura caiu drasticamente enquanto Aokiji se preparava para a batalha. Dizem que você é um grande nome nos mares. Eu não entendia isso antes. Agora entendo. Shanks deu um sorriso irônico. Sua expressão era inabalável. Ele se virou ligeiramente e se dirigiu a um homem que estava por perto. Olhos de gavião, eles têm 2 almirantes. Você poderia me dar uma mão? Ao ouvir isso, a expressão de Aokiji vacilou ligeiramente. Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo e membro do Shichibukai, estava a bordo do navio de Shanks. Mihawk, você está planejando ficar do lado de Shanks contra os fuzileiros navais? Mihawk balançou a cabeça calmamente. Não pretendo lutar hoje. Arranja-me um navio. Estou indo para a Ilha dos Homens-Peixe. O foco de Mihawk estava totalmente em outro lugar, cativado pelo golpe destrutivo da espada que ele havia testemunhado antes. Era diferente de tudo que ele já tinha visto, e ele estava determinado a descobrir seus segredos. O sorriso confiante de Shanks congelou quando Mihawk se distanciou do conflito, deixando ambos os lados aliviados. Até Aokiji pareceu relaxar um pouco quando os fuzileiros navais forneceram a Mihawk um pequeno barco para partir. Apesar da tensão crescente, o confronto terminou sem uma resolução. Embora enfurecidos pela interferência de Shanks, os fuzileiros navais não tinham meios para derrotar os piratas ruivos por completo. Naruto, reconhecendo o papel de Shanks em salvar Sasuke, não guardou má vontade e lutou sem entusiasmo, sutilmente contendo toda sua força. Após um breve confronto, ambos os lados concordaram em recuar. Antes de sair, Shanks lançou um olhar solene para Naruto, notando o poder absoluto de seu Haki de armamento. Este almirante Raposa Dourada. Seu domínio do Haki era quase ilimitado, lembrando Garp. 10 dias depois, a notícia do triunfo de Kizami sobre Barba Branca se espalhou pelos mares, chocando a todos. Os detalhes permaneceram vagos, mas rumores de que Kizami empunhava um tesouro secreto aterrorizante para derrotar Barba Branca circularam rapidamente. As especulações eram frequentes. Essa arma secreta poderia rivalizar com as armas antigas da lenda? Até os 5 anciões mobilizaram seus agentes, desesperados para descobrir a verdade. O foco mudou para a Ilha dos Homens-Peixe, onde Kizami foi visto pela última vez. Os mares fervilhavam de atividade enquanto inúmeras facções buscavam respostas, todos os olhos fixos nas misteriosas profundezas do oceano. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.